A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é a irmã Karine. Hoje eu vou trazer uma palavra muito importante, de muita edificação para nossas vidas, que fica no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8, que vai falar: finalmente, irmão, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Olha, meus irmãos, nós vemos nos dias de hoje que cada vez mais as igrejas, as pessoas, elas estão andando na impureza, como pessoas que não conhecem a Deus, como gentios. Nós vemos que Deus, ele nos chamou para a santificação, santo, separado do mundo. Santo é em toda maneira de viver. As igrejas hoje em dia realmente viraram uma Babilônia de Satanás. Nós vemos, meus irmãos, que o espírito do engano entrou em muitas igrejas e muitos homens que se dizem pastores, líderes espirituais, são mais líderes carnais, líderes do demônio, líderes que se dizem ser alguma coisa, como na verdade não são nada. Pessoas que realmente querem ter um título, um cargo, e foram levantados pelo homem. Existe 3 tipos de chamado: o auto-chamado, o chamado do homem e o chamado de Deus. Tem aquele chamado que a pessoa si própria se chama. Tem o chamado que outro homem olha para você e vê e pensa que você é de Deus, ou porque você realmente é esforçado, ou porque você realmente tem uma pessoa que está sempre ali ajudando com dinheiro, com alguma coisa. O homem ali vai e te chama, porque às vezes acha até que a igreja tem uma necessidade, onde na verdade aquela pessoa não tem um chamado de Deus. A pessoa que tem o chamado de Deus, muitas das vezes, ela é até rejeitada pelo homem. A pessoa que tem o chamado de Deus, ela não fala o que o homem quer, ela fala o que Deus manda. Essa pessoa que tem o chamado de Deus, ela fala a verdade, doa quem doer. Ela vive a verdade. E você viver a verdade nos dias de hoje é rejeitado. Vai ser chamado de religioso, de fanático, de lunático, de quadrado, de louco. Mas é muito melhor agradar a Deus do que aos homens. Não se preocupe quando você andar na santidade e alguém dizer que você parece uma velha, parece uma pessoa desleixada. Não ligue para isso. Tenha sempre respostas na ponta da língua para que o Satanás venha cair por terra. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Quantas vezes pessoas da sua própria família vai te desprezar por você andar na santidade? Quantas vezes pessoas do trabalho vão querer sempre te desprezar, não vão querer sua amizade, mas não se preocupe, porque não há amizade de trevas e luz. Deus, ele vai sempre te distanciar de pessoas que vai querer levar você para o abismo. Saia de perto de amizades que não querem compromisso com Deus. Prefira andar só do que mal acompanhada. Não procure ficar expondo suas fotos, sua vida pessoal para ninguém, porque ninguém vai te salvar.
Quem vai te salvar é Deus. E não precisa se expor, porque Deus ele já te conhece de dentro para fora. Então, muitas das vezes, pessoas que se dizem cristãs vai querer fazer eventos, vai fazer de tudo para ter uma aparência no seu ambiente. Fazem, modas, fazem de tudo para chamar a atenção do público, do mundo. Como a igreja vai libertar, ajudar alguém que está no pecado se a igreja está andando no pecado? Como a igreja vai ajudar uma prostituta se a igreja está andando como uma prostituta? Como a igreja vai ajudar um viciado se a igreja está mais viciada do que nunca? Viciado em quê? Em celular, em tecnologias, viciados nas redes sociais, viciados nas coisas do mundo, em shopping, viciados nas coisas dessa terra. Pessoas que estão olhando para as coisas da terra e não estão olhando para as coisas espirituais. Vê tudo da terra como se fosse algo maravilhoso, mas não procuram viver as coisas do céu, em oração, em jejum e santidade. Hoje em dia tem igreja que não quer mais nem dizer a paz do Senhor Jesus. Tem igreja que se você dizer glória a Deus bem alto, o pessoal olha tudo para trás assustado. Viva uma vida conforme a vontade de Deus e não a vontade do mundo. O mundo passa, as suas concupiscências passam, mas a vontade de Deus permanece para sempre. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus continua firme e forte. Jezabéis dentro das igrejas, homens profanos, homens que entram dentro das igrejas para querer arrumar mulheres, até homens casados. Se o seu pastor ele não prega a verdade, é porque ele está olhando para as irmãs. Se o seu pastor ele não prega a verdade contra mini saia, roupa sensual, colada, transparente, blusas sem mangas, maquiagem, todo tipo de vaidade, é porque ele é um mundano terrível, está sendo usado pelo demônio, está sendo usado ali, não tem intimidade com Deus. Espírito do engano nas igrejas. Fala em língua, marcha, profetiza, fala até a vida da pessoa. Mas está vivendo uma vida desmantelada. E uma pessoa, para saber se aquela árvore realmente é uma árvore boa, você conhece a árvore pelo fruto. Se a pessoa ela está andando na santidade, se ela não diz nome feio, palavrão, não fala mal da vida dos outros, tem vida de oração com Deus, tem intimidade, aquela pessoa está sendo usada por Deus. Agora, uma pessoa que anda na sensualidade, fala palavrão, fala mal da vida dos outros, deseja mal para o próximo, anda na vaidade, está vivendo no espírito do engano. Não pode Deus, o espírito do engano e o espírito de Deus andar no mesmo corpo. Não pode uma fonte jorrar duas águas, água amarga e água doce. Não pode uma fonte jorrar água suja e água limpa. Ou é ou não é. Nós precisamos lutar para viver uma vida reta diante de Deus. Ou nós somos cristãos ou somos do diabo. Porque existe os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos do diabo são conhecidos porque vivem no pecado. E os filhos de Deus são conhecidos porque vivem na obediência. Ah, mas eu conheço pessoas que viviam para Deus e hoje em dia caíram, porque não vigiaram. Pois a palavra de Deus diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuidemos para que não caiamos. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aquele que caiu, volte logo enquanto há tempo.